Continuando a parte 2 do primeiro vídeo. No caminho, eles estão chegando nas montanhas, eles são perseguidos, né, pela tribo do fogo. A tribo do fogo, ela era liderada pelo Lord Khansung Jin, mas não era ele que estava perseguindo ela, né, era o filho mais novo dele, o Kyoga. O Kyoga, ele tinha um certo interesse na Yona, né, pelo fato de que ela era princesa herdeira, né, quem se casasse com ela seria o novo rei de Kulpa. Então, por muito tempo, ele desejou, né, que a Yuna tivesse a mão da Yuna, que ele se casasse com ela, para que ele pudesse tomar o trono, né? Que ele pudesse se tornar o novo rei de Kulka. E também porque ele gostava também um pouco da Yuna, talvez de uma forma um pouco errada, mas enfim. E ele persegue a Yuna, porque ele quer, né, pegar ela, casar com ela para tomar o trono. Mas ela estava com o Hak, né? Então o Hak pede para que ela se esconda. E ele começa a enfrentar todos os soldados, né, sozinho. Acaba até, se não me engano, ele até envenenado. E a Yuna percebendo que o Hak vai morrer ali, que ele não vai conseguir sobreviver, ela tenta defendê-lo, né? Ela vai ali, pega até uma espada de um dos soldados e tenta defendê-lo. É o que o Galho até fala para os soldados que não é para eles tocarem na Yona, é para eles machucarem ela, porque ele quer a Yona intacta. Nesse momento ele tenta, né, agarrar a Yona, o Haki cai do penhasco, a Yona consegue segurá-lo, tenta segurar, não, ela tenta trazer ele de volta para cima, e o Kyogai, ele agarra ela pelos cabelos e fala, não, vamos embora. Nesse momento, a Yona pega a lâmina da espada que ela estava segurando, corta os cabelos e tenta salvar o Hack de novo. Porém, eles dois acabam caindo do penhasco, né? Nesse momento, o Kyoga acha que os dois morreram. Não teria como eles sobreviverem àquela queda. Então, ele dá Yuna e Hack como mortos, né? Inclusive, ele leva, né, as mechas do cabelo dela, que ela cortou, né? Que ficaram nas mãos dele. Ele leva para o Son e avisa, ó, os dois morreram, infelizmente. Eu persegui eles nas montanhas, mas, né, por minha culpa, a princesa acabou caindo no penhasco junto com o Hack e provavelmente eles não sobreviveram. Então, a Yona e o Hack são tidos como mortos, né? Porém, eles não morreram. Eles caem do penhasco, né? O Hack, ele tenta amortecer a queda dela com os galhos, né? E também se colocando abaixo dela para que ela caísse em cima dele e ele pudesse amortecer a queda dela. Então, ele tenta salvar a Yana de todas as formas possíveis. Eles são encontrados, né, ali na floresta, debaixo desse penhasco, por um menino chamado Yun. Esse menino, ele era ajudante, né? Que ele foi criado ali pelo sacerdote que eles estavam procurando, que é o Iksu. O Yun, ele é um menino muito habilidoso, ele tem muitos conhecimentos medicinais, de ervas e tudo mais. Então, ele trata os ferimentos da Yona e do Hack. E quando a Yona acorda, ela percebe que ela está numa cabana, né? Uma cabana bem simples. E o Yun avisa, ó, encontrei vocês, né? Você deveria agradecer, né, pro menino ali, pro Hack, pelo que ele fez por você, né? Ele praticamente se sacrificou, deu a própria vida dele para salvar você, né? Ele dá ali um tapa de luvas no rosto da Yuna, né? Porque ela começa a reclamar das coisas. Ele fala, ó, você nem me agradeceu por eu ter salvado vocês. Eu não tinha obrigação de salvar vocês, mas eu salvei. Ela pede desculpas, ela começa a perceber, né, que as coisas não vão ser mais como eram antes. Ela não é mais uma princesa de Cuca. Ela não é mais a princesa. E o Hack acorda, né, algum tempo depois, né? Ela agradece ele por ele ter salvado ela novamente. E ela se encontra com o sacerdote, o Iksu. Esse sacerdote, ele era realmente um sacerdote lá do Palácio Hiryu. Ele vivia ali nas montanhas remotamente, né? No meio do nada. E ele era extremamente atrapalhado. Ele era atrapalhado, porém muito sábio, né? E ele era cuidado pelo Yun. O Yun era meio que. Eles se conheceram, né? A história do Yun. Ele era da tribo do fogo, de uma vila muito pobre. Ele passava muita fome e ele conheceu o Iksu. O Iksu, né, ajudou ele, né, de algumas formas e ele era muito habilidoso. O Iksu levou ele para as montanhas e eles vivem junto ali até então. E o Iksu, ele fala para Yona que ela teria uma missão, né, a ser cumprida, porém ela deveria encontrar os quatro guerreiros dragões. Ela poderia ser a reencarnação do rei Hiryu. E ele aconselha ela a encontrar os quatro guerreiros dragões, porque eles iriam ajudá-la, né, a entender a missão dela e a fazer as coisas que ela precisava. E ela precisava realmente de força física. Então, o Iksu, ele fala para ela onde estaria, né, um dos dragões, uma vila, né, um vilarejo de um dos dragões. E ele pede para que ela levasse o Yun junto, porque o Yun, ele queria aprender mais. Mas ali nas montanhas
remotas onde ele vivia, ele não tinha essa chance de poder aprender, né, novas técnicas e aprender mais medicina, que ele era o sonho dele aprender medicina. Ele pede para que a Iona e o Hack levem ele junto, né? E eles aceitam. E o Yun, no começo, ele reluta um pouco, mas ele acaba indo. Eles vão na direção dessa vila. Quando eles chegam lá, o Yun já é capturado, porque os aldeões dessa vila do primeiro dragão, eles descobrem que era do dragão branco. Eles não aceitam intrusos, né? Então eles já capturam todos eles. E o dragão branco é apresentado. O dragão branco se chama Kija. Tem os cabelos brancos e ele herdou a mão do dragão, né? Então ele tem uma mão grande ali, uma mão de dragão. Em alguns momentos, né? Principalmente na animação, parece que ele tem elefantias. Eu acho assim, um pouco engraçado. Mas, apesar disso, ele é descrito como um personagem muito bonito, né? Ele tem a pele impecável e tudo mais. Então, ele a vila dele ali, né, a vila da tribo, o clã, né, da tribo do Dragão Branco, eles tratam ele como uma divindade, então ele tem tudo do bom e do melhor, ele é tratado como um ser celestial ali mesmo. E a anciã dessa tribo, ela vive querendo que ele se case, né, que ele encontre uma esposa e que ele tenha filhos, mas no coração dele ele acha que ele tem que esperar um pouco mais o mestre dele chegar. E quando ele acaba escutando ali nos aposentos dele, ele acaba escutando algumas histórias de que tinha alguns bandidos, né? Que tinham invadido a vila. Então ele vai lá, vou proteger minha vila, né? Porque esse era o único trabalho que ele tinha na vila, era proteger a vila. Então ele vai atrás desses supostos bandidos e ele se encontra com Haki e Iona. Assim que ele vê a Iona, né, acontece uma coisa mais mística ali, que o sangue dele ferve, né? E ele escuta uma voz na mente dele, a voz do dragões falando com ele, falando que aquele era o mestre dele que ele deveria proteger, né? No caso, a Iona. E, inclusive, os aldeões do clã dele, eles acham, né, estranho, eles acham que a Iona poderia ser, sim, o mestre dele por conta dos cabelos vermelhos dela. O Hiryu também tinha os cabelos vermelhos. Esse seria um primeiro sinal. Mas assim que o Ki já vê ela, ele já confirma que realmente ela era o mestre dele. Então, eles soltam eles, né, o Haki e o Yun também. E eles festejam ali o resto da noite, né? E o Kija fica extremamente feliz, porque ele realmente encontrou o mestre dele, finalmente. Todos os ancestrais deles esperaram, né? Os dragões, né? Dito que eles têm a vida muito curta. Cada geração de dragão, a vida é uma vida curta que eles têm. Eles morrem muito jovens. E o poder passa para o próximo dragão, né? Para a próxima criança que nasceu com poder. O dragão antigo, ele vai perdendo os poderes e vai se passando para a criança que acabou de nascer e eles acabam morrendo, né? Nesse período, sendo muito jovens. Então, o Kid fica extremamente feliz de ter encontrado, né, o mestre dele. E no dia seguinte eles partem, né? Pede para que ele acompanhe ela, ele vai, porque essa era a missão de vida dele. E eles partem. Então, aí, a dinâmica, né, a partir desse momento que ele parte, eu acho até muito engraçada na história, no anime, no mangá também. E o Kiji, ele era como se fosse a Iona, né? A Iona, no começo da história, ela era uma princesa, então ela não estava acostumada a dormir no chão, dormir no meio da floresta, de qualquer jeito, a ter que caçar para comer, tomar água do rio. Na verdade, tomar água do rio eles tomam, né? Mas direto do rio, tomar banho em rio. Então ele não estava acostumado com isso, porque ele tinha muitas mordomias no clã dele, na vila dele. E, assim como a Iona, né? Mas a Iona já estava acostumada a viver ali daquela forma, né? Que ela já fazia algum tempo que ela não estava mais no palácio, né? Ela já tinha perdido o pai dela, então ela estava acostumada a viver, né? Dormir no chão, no meio dos insetos, o que já não. Então, é engraçado que quando ele começa a viajar com eles, ele é obrigado a ter que dormir no chão, ele é obrigado a dormir com insetos, que ele tem pavor de insetos, então ele fica extremamente aflito. E ele vê a Iona, né? Que era a princesa, né? Das figuras mais importantes do país, ela dormindo ali de boa, ele fica envergonhado, ele, poxa, a princesa, né, tá nessa situação, mas é engraçado, né, essa dinâmica dele. Inclusive o Hack, né, ele vive provocando ele por conta disso, e o Kija, ele tem, como sendo um dragão, ele tem sangue de dragão, então ele consegue sentir a presença dos outros dragões, eles partem na direção do segundo dragão, que é o dragão azul. Quando eles chegam na suposta vila do dragão azul, né, eles são muito mal recebidos, completamente diferente, né, do clã do Kija, né? O clã do Kija, eles são aprisionados no começo, mas assim que se descobre que a Yona poderia ser, né, a mestre, que ela realmente era a mestre do Kija, eles são extremamente bem tratados. Bem tratados. O Kija não, completamente diferente.
o tratamento que eles têm, né? Os aldeões desse clã, eles não gostam de dar muita informação, são muito calados, não querem falar com eles. E não querem dar informações também sobre o dragão azul. Eles tratam, né, os poderes do dragão azul como se fossem uma maldição, que ele não deveria usar jamais. Ele tem o poder nos olhos, né? Então os olhos dele são muito bonitos. E esses olhos eles são capazes de paralisar, né, as suas vítimas. Ele ataca o sistema nervoso das vítimas e paralisa elas. É capaz de muitas vezes matar, né? Ser fatal. O olhar do dragão azul é muito poderoso. Além de também, ele tem o poder de conseguir ver a grandes distâncias, né? Então, ele é tratado como um ser amaldiçoado, como um monstro pela vila dele. Então, eles não tratam ele bem, desde a infância ele é muito maltratado, tanto pelo dragão antigo azul, que era o cuidador dele, quanto pelos próprios aldeões. A única criatura ali que ele tem um pouco de vínculo, ele tem, né, um relacionamento de afeto, é com um esquilo, né, um esquilinho, que é amigo dele, que é o Ao. É, e esse esquilinho, ele encontra com a Iona e ele percebe que o esquilo, ele confia na Iona, ele gosta da Iona. Então ele percebe, poxa, essa menina, né, eu não sei quem é, mas se o Ao confia nela, eu também posso confiar. E quando ele vê a Iona também, ele também sente, né, a mesma coisa que o Kid já sentiu, né, o sangue ferver, as vozes dos dragões falando com ele, mas ele não acredita que ele possa ser útil para a Iona e que ele possa sair dali. E ele acredita que se ele sair dali, se ele usar os poderes dele, se alguém ver os olhos dele, ele vai estar amaldiçoando as outras pessoas. Aí ela encontra ele, né? Ela descobre que ele é o dragão azul, ela pede para que ele vá com ela, mas ele não quer, né? Ele rejeita no começo. Eles acabam ficando presos dentro daquela caverna, mas no final eles conseguem sair. E aí ela pede para que o dragão azul vá com ela. Ele não tem nome, nem nome foi dado para ele, eles não deram nenhum nome para ele, então ele não tem nome, ele é só conhecido como dragão azul. E aí ele aceita ir com a Iona, porque ele percebe que ele não tem mais nada para fazer naquela vila, né? Que o melhor, né, seria ele sair dali e realmente seguir com o mestre dele. E ele vai. E a partir desse momento que ele decide ir com a Iona dá um nome para ele. Ela diz para ele que ela vai chamar ele de Shinra. E esse é o primeiro nome que ele recebe. Ele fica extremamente feliz e eles partem, né? E aí a próxima parada deles, né, seria a vila de Awa, né, que é uma vila portuária. Porém, eu ia fazer apenas um vídeo, né, falando sobre a primeira temporada, mas o vídeo já tá ficando um pouco longo. Então, eu vou dividir, essa primeira temporada de Akatsuki no Yona em dois vídeos, né. Então, eu só vou finalizar aqui o vídeo com minha conclusão final sobre essa primeira parte da primeira temporada. Não teve uma segunda temporada, infelizmente, de Akatsuki no Yona. Aparentemente, não foi o sucesso que o estúdio esperava, então eles cancelaram. Mas tem ainda mais material, muito mais material no mangá. O mangá é extenso, né? Ele está sendo publicado ainda, não terminou a história. Já há mais de 10 anos que há a publicação desse mangá. E eu vou só fazer uma conclusão final mesmo sobre os personagens, né? A Iona, ela começa a história como uma protagonista genérica de shoujo, né? Mas ela já está tendo um certo desenvolvimento. Ela vai desenvolver bem mais, né, no decorrer da história. Mas, por enquanto, ela ainda está ali no seu processo de desenvolvimento. É isso que você está de mencionar, mas ela pede para que o hack ensine ela a usar arco e flecha, né? Porque desde o momento ali em que eles caíram no penhasco, ela percebe que ela precisa aprender a se defender. E o hack quebra até a promessa que ele tinha feito com o pai dela de jamais deixar ela tocar em uma arma. E ele começa a ensinar ela a usar arco e flecha, né? Tanto que ela começa a caçar, né? Depois, e ela consegue virar uma boa arqueira lá.